intitula, é a segunda parte da inflamação, chamada febre e resposta da fase aguda. O que nós pretendemos abordar hoje é entender o papel dos mediadores pró-inflamatórios, entender a produção de febre local e suas consequências a nível sistêmico em todo o indivíduo, descrever a famosa resposta da fase aguda, descrever a ação de anti-inflamatórios e iríamos descrever a resposta antiviral, que nós não vamos deixar para a aula que vem. Então, a primeira pergunta que a gente se faz é para que serve essa febre, né? Então, o que significa a nível fisiológico a elevação da temperatura? Então, o primeiro significado é o alerta para o indivíduo, ou seja, o indivíduo sabe que alguma coisa está diferente do que deveria estar acontecendo. Outra segunda informação a respeito à febre, ela tem uma ação antibacteriana muito importante. Então, quando existe a febre, quando existe o recrutamento dos neutrófilos para a região da inflamação, eles vão liberar uma proteína chamada lactoferrina, que vai sequestrar o ferro que está circulante. Isso é importante para o metabolismo bacteriano. Então, ao sequestrar, é uma forma também de fazer o ambiente onde as bactérias se encontram menos propício para a replicação. E por último, né, independente de que contexto, o calor está relacionado à agitação das moléculas, então vai estimular que aconteçam as reações, a maior probabilidade de se encontrarem duas moléculas e de poder reagirem entre si. Então, quem induz a febre? Isso aí, esse slide a gente já viu semana passada, né? Aqui teríamos o que seria uma célula do nosso indivíduo, aqui está a membrana plasmática e aqui os dois possíveis potenciais indutores de inflamação. Um seria através de uma infecção por micro-organismos ou toxinas, e outra seria uma inflamação que a gente chama de inflamação estéril, que é causada por um dano ou uma lesão a uma célula do hospedeiro. Em todos os casos, o que acontece é que existem receptores da imunidade inata, como, por exemplo, os receptores semelhantes ao TOL, aqui, sinalizados como TLR, que vão captar ou vão sensar, tá, esses micro-organismos invasores ou essa lesão celular. E, de alguma forma, como a gente viu na aula passada, existem mediadores que estão presentes no citoplasma. Hoje a gente vai falar do inflamassoma, tá? Que vão, então, induzir uma mudança nessas células que vão começar a secretar citocinas pró-inflamatórias. E essas citocinas pró-inflamatórias, quando elas estão assim liberadas na corrente sanguínea, elas vão ter, nesse contexto, elas vão modificar todo esse indivíduo. E a nível sistêmico, elas vão impactar também no sistema nervoso central, tá? Induzindo o que se chama de sickness behavior ou sickness syndrome, que é um conjunto de mudanças de comportamento, né, e mal-estar que estão associados a uma enfermidade, tá? Então, quem causa essa anorexia, essa fatiga, essa pouca vontade de fazer qualquer coisa, tá? É essas citocinas pró-inflamatórias, tá? Que modificam, então, realmente, tá? Nosso comportamento. Tá? E quem é uma das citocinas mais importantes para a elevação dessa temperatura, que a gente vai denominar de pirógeno endógeno, ou seja, uma citocina que induz uma elevação da temperatura, mas que ela é produzida pelas nossas células. E essa citocina é interleucina 1 beta. Então, quem produz interleucina 1 beta, principalmente são macrófagos, que eram aquelas células que estavam no tecido e que eram capazes de sensar, de identificar os padrões moleculares associados aos patógenos, tá? Através dos seus receptores semelhantes ao TOL, que induzem mudanças no citoplasma, tá? Proteínas vão ser modificadas até formar essa proteína chamada NF-κB, que significa fator nuclear κB, tá? Que vai, então, induzir a síntese de essas duas citocinas pró-inflamatórias, chamadas interleucina 1 beta e interleucina 18.
Só que essas duas citocinas, elas são produzidas como precursores, tá? Se chamam citocinas proativas, ou seja, elas não estão completamente maduras. E para elas amadurecerem, para elas conseguirem ser secretadas, elas vão ter que cortar ou clivar essa porção denominada PRO, que é uma sequência de aminoácidos iniciais. Quem faz esse corte é outra enzima chamada caspase. E essa enzima caspase também se encontra dentro da célula, já pronta, mas numa forma inativa, chamada procaspase. Então, quando essa célula consegue identificar que existe uma invasão por micro-organismos patogênicos ou que existe uma lesão celular ao tecido, por exemplo, pela presença de adenosina trifosfato que está no meio extracelular em vez de estar intracelularmente, ou cristais de sais, tá? E esses vão induzir, então, a formação dessa complexo proteico chamado inflamassoma. Esse complexo proteico, que está formado por diferentes subunidades, aqui vocês estão vendo 3 subunidades, azul, laranja e verde, tá? Que quando elas se agregam, formam um inflamassoma e permitem que essa procaspase, que tem uma atividade autocatalítica, ela, assim mesma, quando está associada assim, é capaz de cortar essa porção inicial e se transformar agora numa enzima ativa que vai, então, transformar essas duas citocinas imaturas em citocinas maduras que vão ser liberadas. E quando elas são liberadas, que elas vão, então, induzir de forma sistêmica consequências. Dentro dela, uma é o aumento da temperatura ou a febre, tá bom? Então, aqui nós temos de novo um exemplo, tá? De como é que acontece um pouquinho mais detalhado, talvez, a síntese dessas duas citocinas, interleucina 1 beta e interleucina 18, tá? Então, por exemplo, aqui está mostrando uma célula, essa aqui seria a membrana plasmática. Por algum motivo, essa membrana plasmática foi danificada e por isso existem esses poros ou buraquinhos, tá? E isso permite, de alguma forma, que o conteúdo intracelular de uma célula que está lesada, seja liberado. E quando essa célula identifica a diminuição da concentração de íons de potássio ou o efluxo de íons de potássio, tá? Ela vai fazer que essa proteína aqui chamada NALP3, que se encontrava no citoplasma de forma inativa, tá? Se dimerize, ou seja, se associe, formando com duas subunidades da mesma proteína, uma subunidade aqui em amarelo, outra subunidade aqui em amarelo, e vão recrutar, vão se aproximar dessas duas proteínas, Picard e proenzima caspase 1, que estavam separadas no citoplasma. Então, o efluxo de potássio induz a dimerização e essa dimerização permite que essas proteínas que estavam longe no citoplasma agora se aproximem. E quando acontece essa aproximação, tá? Essa enzima aqui verde, que estava associada a essas subunidades, as duas, tá? Vão ser degradadas e agora essa enzima se chama caspase ativa, que vai permitir então que citocinas imaturas ou proteínas, tá? Sejam clivadas e a porção madura seja liberada então para o meio extracelular. Tá bom? Então, existem doenças que estão causadas, tá? Quando algum desses componentes não funciona como deveria. Por exemplo, a doença da gota, que é causada pelo fluxo de íons de potássio, ou hoje você sabe, perdão, porque está em urato monossódico, perdão, tá? Hoje você sabe que elas induzem de forma contínua a ativação desse inflamassoma, e esse inflamassoma, então, induz continuamente, tá? Um perfil de inflamação crônica. Outra doença também seria mutações nessa proteína aqui, NALP3, que fazem que essa proteína esteja continuamente sinalizando, tá? E continuamente liberando interleucina 1 beta.
E aí se encontrou uma série de doenças chamadas síndromes de febre periódicas hereditárias, ou seja, mutações nessa proteína que fazem que continuamente essa proteína esteja ativa, independente ou não se existe fluxo de íons de potássio. Então, quem são os mediadores proteicos importantes no sistema imune? Alguns deles indutores de febre. Alguns de vocês já me perguntaram, professora, eu tenho que saber quais são as citocinas pró-inflamatórias, as citocinas anti-inflamatórias? Eu digo que sim, tá? E vocês vão ver que ao longo do semestre a gente vai repetindo isso. Então, quando os macrófagos, eles reconhecem através dos seus padrões de reconhecimento padrão algum patógeno, ou eles reconhecem alguma célula que foi lesionada, eles vão então internalizar, vão se ativar e, como consequência, vão liberar citocinas pró-inflamatórias. As mais características são interleucina 1-beta, fator de necrose tumoral, interleucina 6, a interleucina 8, chamada também CXCL8, e a interleucina 12. Essas três primeiras, interleucina 1-beta, TNF-alfa e interleucina 6, tá? Todas elas induzem febre, ou seja, todas elas vão induzir, então, um aumento da temperatura corporal. A interleucina 1-beta e o fator de necrose tumoral alfa são muito importantes na ativação do endotélio vascular. Se você se lembra, quando a gente falou do processo de diapedese ou de migração dos leucócitos da corrente sanguínea para os tecidos, nós falamos que tinha que haver antes uma superexpressão de proteínas de adesão nas células endoteliais. Então, interleucina 1-beta e TNF-alfa ativam essas células endoteliais a expressar mais integrinas, mais selectinas, que são proteínas que permitem, então, a adesão daqueles leucócitos que estão circulando para o tecido infectado. A gente vai ver daqui a pouquinho um papel importantíssimo da interleucina 6 na indução das proteínas da fase aguda. Nós já vimos um pouquinho o papel da interleucina 8, ele estimulando a migração de neutrófilos a partir da corrente sanguínea para os tecidos, seu principal fator quimiotático de neutrófilos. Tá? E a interleucina 12, que ainda não falamos muito, tá? Que é muito importante na ativação das células natural killers, que vocês vão ver quando começarem a falar, embora as natural killers são umas células da imunidade inata, a gente vai falar um pouquinho quando forem falar de imunologia aos tumores. Tá? Então, quais são as consequências, então, desse conjunto de mudanças ou comportamentos de mal-estar que estão associados a uma enfermidade? E o que está mostrando essa figura, que é de uma revisão de 2015, que continua muito atual, é quando existe um tecido que é infectado, tá? E aqui está mostrando os macrófagos ou as células dendríticas, eles vão reconhecer esse micro-organismo através de, por exemplo, aqui, receptores tipo TOL, tá? Reconhecendo esse micro-organismo, vão se ativar e vão, então, produzir mediadores pró-inflamatórios. Então, essas citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 1, como a interleucina 6. Prostaglandinas, que eram mediadores lipídicos, tá? Que também participam ativamente no processo inflamatório. E quimiocinas, como é a interleucina 8, tá? Vão estar sendo liberados na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea, eles vão, então, ir para qualquer lugar do organismo até chegar nas células endoteliais que compõem a barreira hematoencefálica. Então, essas células endoteliais que separam o sistema periférico do sistema nervoso central, elas também apresentam receptores para interleucina 1 e para interleucina 6. E essas duas citocinas, então, vão estimular, tá, a atividade de uma enzima chamada ciclooxigenase 2,
que nós já tínhamos visto na aula anterior, a produção de mais prostaglandina E2. Essa prostaglandina E2, então, vai ser liberada e tem receptores, tá, em células do sistema nervoso central, como são os neurônios e os astrócitos, e vão gerar consequências a nível periférico novamente. Então, quando acontece essa liberação de prostaglandina no núcleo preóptico mediano, tá, vão estimular a liberação, então, agora de neurotransmissores, como noradrenalina e acetilcolina. E esses neurotransmissores vão estimular de novo em tecidos periféricos, estimular, então, a ativação dos depósitos de adipócitos, ativação que significa beta-oxidação, ou seja, começar a produzir a liberação de energia a partir dos lipídios que estavam de reserva. Também vai estimular a vasoconstrição das extremidades, então, os vasos sanguíneos vão se contrair. E, ao mesmo tempo, então, vão estimular o tremor dos músculos. A acetilcolina, então, é um neurotransmissor que vai estimular a contração muscular, estimulando o tremor desse indivíduo. Então, todos esses comportamentos que acontecem a nível periférico, que impactam a nível do sistema nervoso central e que retornam a nível periférico, associados, induzidos pelas citocinas inflamatórias, induzidos pelas prostaglandinas, induzidos pelas quimiocinas, então vão dar essa sensação de seeking behavior, que é associado com depressão, com irritabilidade, com sono, com redução da libido e redução da memória. E tudo isso foi causado, então, por um processo inflamatório que aconteceu a nível periférico, por exemplo, num tecido infectado. Tá? Então, as citocinas, essas inflamatórias, são realmente as causantes desse comportamento alterado que a gente tem quando existe um processo inflamatório infeccioso. Certo? Então, além de mudar nosso comportamento, o que acontece com diferentes organismos? Tá? E existe o aumento da temperatura e a elevação, a secreção da interleucina 6 tem um impacto enorme no fígado. O fígado, então, é um órgão que produz as chamadas respostas da fase aguda. Então, a resposta da fase aguda é os hepatócitos que compõem o fígado começam a liberar, tá, diferentes proteínas, que são chamadas proteínas sinalizadoras da fase aguda, cuja função é tentar, então, captar micro-organismos que estão circulando na corrente sanguínea ou nos diferentes tecidos. E aqui nós temos, por exemplo, e eu tinha nomeado elas na aula passada, são proteínas de reconhecimento padrão que são solúveis. Então, as proteínas surfactantes A e D, que estão presentes nos alvéolos, no tecido pulmonar, a proteína ligante de manose. Manose é um açúcar que está presente nas superfícies bacterianas, e essa proteína MBL é Mannose Binding Lectin, tá? Que é uma proteína que é capaz de se unir à superfície das bactérias, por exemplo, e facilita o processo de fagocitose por parte dos macrófagos. Também está presente o fibrinogênio, fundamental para induzir a cascata de coagulação. E também nós temos as proteínas C reativa, e essa aqui que é o símil, o homólogo em camundongos. Tá? Então, a proteína C reativa, ela é uma proteína... A proteína C reativa é uma proteína que se liga a um lipídio chamado fosfocolina, que está presente na superfície das bactérias, tá? E ao se ligar vai estimular também, tá, que essa bactéria, agora opsonizada, a gente diz, tá, possa ser mais facilmente endocitada ou fagocitada pelo macrófago. O que nós temos aqui nesse slide está mostrado em maior aumento aqui. Essa aqui, a anterior era a proteína de camundongo, o homólogo em camundongo, e aqui nós temos a proteína C reativa.
A proteína C reativa, esse aqui é um modelo estrutural de fitas que foi feito a partir de fração de raio-x. Então, um modelo que realmente está mimetizando a estrutura tridimensional dessa proteína. E aqui vocês podem ver, tá, esses resíduos aqui é o lipídio fosfocolina. Então, a proteína C reativa é um pentâmero, ou seja, está formado por 5 subunidades. Cada uma dessas subunidades consegue, então, interagir com o resíduo presente nas membranas plasmáticas, chamado fosfocolina. Tá? Parte do que a gente falou anteriormente está mostrando nesse slide, tá? Onde mostra que ante um evento de infecção ou de inflamação, os hepatócitos reconhecem, então, mediadores pró-inflamatórios, principalmente interleucina 6, principalmente interleucina 1-beta, através dos seus receptores. Eles, então, induzem, de novo, esse fator nuclear kappa-beta e esse EBP-beta, tá? São 2 fatores nucleares que, no núcleo da célula, vão estimular a produção, a transcrição e depois tradução dessa proteína plasmática denominada proteína C reativa. E essa proteína C reativa, ela tem um valor prognóstico para risco cardiometabólico. Então, ele é um marcador inespecífico de um processo inflamatório, mas quando ele está elevada em grandes quantidades e de forma crônica, ela pode, então, ter um valor prognóstico para risco cardiometabólico, né? As doenças cardiovasculares são a causa principal de morte no mundo ocidental. Então, o que nós podemos ver, como essa proteína, tá? Aqui está o pentâmero, pode, então, se associar à superfície das bactérias e estimular, então, um mecanismo chamado ativação do complemento, que é um mecanismo que produz poros nas superfícies das bactérias, induzindo a morte dessas bactérias. Ela também estimula, então, a morte por apoptose dessas células. A proteína C reativa se associa aos tecidos inflamados em forma de pentâmero e depois de monômero, e acredita-se que a proteína C reativa, então, estimule, tá, a ativação tanto de monócitos e de neutrófilos. Certo? Mas a proteína C reativa, então, como eu estava falando, é um marcador confiável, ou a gente chama de biomarcador confiável de um processo inflamatório. Tá? Não define aonde que está acontecendo esse processo inflamatório. Tá? E existem valores, tá, que nos dizem qual é o risco, o nível de risco para o desenvolvimento de uma doença cardiovascular. Então, indivíduos que têm um risco maior, um valor de proteína C reativa no plasma sanguíneo, ele é dosado no plasma sanguíneo, maior a 3 miligramas por decilitro, encontram-se em alto risco para o desenvolvimento de doenças cardiometabólicas. Tá? E eu trouxe para vocês aqui o papel da proteína C reativa na formação da placa aterosclerótica ou na doença chamada aterosclerose. A doença, então, aterosclerótica é uma doença extremamente prevalente, é uma doença onde a proteína C reativa se acredita que tem, então, auxilia no desenvolvimento, então, e na formação dessa placa aterosclerótica. Então, a homeostase vascular, então, vai ser um balanço entre fatores derivados do endotélio, tá? E existe um balanço entre o relaxamento do endotélio, induzido pelo óxido nítrico, e também pela contração do endotélio, que é induzida por 2 enzimas principalmente, uma chamada endotelina 1 e a outra chamada angiotensina.
Então, isso, nesse processo de homeostase vascular, as células endoteliais, ou seja, essas células que compõem os vasos sanguíneos, são extremamente importantes. E o que se acredita, o que se sabe, é que a proteína C reativa impacta de forma negativa. Ela é capaz, então, a proteína C reativa, que está mostrada aqui nesse esquema, diminuir ou reduzir a atividade de uma enzima chamada oxidonítrico sintase, que vai transformar esse aminoácido citrulina em óxido nítrico. Então, vou diminuir a minha quantidade de óxido nítrico e, portanto, vou ter vasos sanguíneos que têm menor capacidade de relaxamento. Vai diminuir também a quantidade, a proteína C reativa vai inibir também a quantidade de prostaciclinas, que também são vasodilatadores. Vai aumentar a quantidade de endotelina 1, tá? Que é, então, aquela proteína encarregada pela contração dos vasos sanguíneos. E dessa forma, eu vou ter, então, vasos sanguíneos com menor capacidade de relaxamento e maior contratibilidade. Tá? Isso também vai levar a proteína C reativa à morte por apoptose das células endoteliais. Tudo isso faz também que outro lugar onde impacta a proteína C reativa é na ativação do endotélio. Então, o que significa? Se você se lembra, a ativação do endotélio significa aumentar a expressão de proteínas de adesão para permitir a passagem dos leucócitos da corrente sanguínea para o tecido inflamado. Então, quando aumenta a ativação, quando estimula a proteína C reativa a ativação do endotélio, está aumentando essas moléculas de adesão. Então, aqui nós temos a molécula de adesão celular vascular, a molécula de adesão celular intercelular e as E-selectinas. Todas essas moléculas aqui, então, estimulam a passagem dos leucócitos da corrente sanguínea para o tecido. Aumenta também, de novo, esse fator chamado fator nuclear kappa-beta, que na realidade ele é um fator que induz a expressão de mais interleucinas pró-inflamatórias. Nesse caso, nós vamos ter mais interleucina 6 e mais interleucina 8. Outra coisa, então, que aumenta, então, a passagem desses monócitos para o tecido com um perfil pró-inflamatório, nesse ambiente pró-inflamatório. Além disso, a proteína C reativa auxilia na formação das placas. O que é isso? Então, o aumento, o acúmulo aqui de monócitos, ou agora no tecido denominados de macrófagos, com esse perfil pró-inflamatório, estimula, tá, a expressão, a secreção por parte deles de mais citocinas pró-inflamatórias. Tá? Estimula também a expressão dessa proteína quimiotática de monócitos, que vai então recrutar, continuar ou aumentar o recrutamento de citocina, de leucócitos. Estimula também a superexpressão de espécies reativas do oxigênio. E as espécies reativas do oxigênio então, estimulam a